Olá, boa noite. Boa noite. Pessoal, tá? Boa noite, Bruna. Bom te ver por aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Fábio também. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que tem sido a quarentena? Tantos dias, eu já perdi até as contas. Não tá fácil. Olá, vovó do bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá todo mundo me escutando? Ei, baby Chico! Dá um beijo nesse menino lindo por mim. Ei, Fábio! Vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente poder começar. Aqui, vou ver se eu consigo já incluí-lo na nossa live. Melzinha, Golden Love, saudades. Já mandei o convite para o Fábio, vamos aguardar. E aí, pessoal, como é que tá a quarentena? Como vocês têm se sentido durante essa quarentena? Olá, boa noite, Fábio. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tô ótimo, melhor agora participar de uma live com você, falar de um assunto tão importante quanto o autocuidado, né? Acho que é importantíssimo nesse momento que a gente está vivendo. Eu senti que é uma necessidade de todo mundo, né? Nesse Uhum. momento. Sim, sim. Que bom. Então, seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Tá ótimo. Primeiro, boa noite a todos. Fábio Teixeira, eu sou psicólogo e eu sou especialista em acupuntura. Então, eu sou psicólogo acupunturista e trabalho há mais de 20 anos com medicina chinesa, tanto na parte de acupuntura, quanto na parte de massagem, quanto na parte das práticas corporais chinesas, Lian Kun, Tai Chi, Kung Fu, essas técnicas orientais de cuidado da saúde. Eu acho importante eu falar isso para vocês, porque é a partir destas perspectivas, ainda associado à questão da psicologia, que eu vou falar, né? É bom a gente saber de onde está vindo essa informação e para que vocês possam aumentar a compreensão sobre o que a gente vai dizer. Olha, Qual que é canequinhas de gatinho, a né? canequinha? Mostra a sua. Olha, combinados. Tchim, tchim. Vamos começar o nosso bate-papo. Então, Fábio, estamos aí em uma situação única, né? No mundo, não é só aqui no nosso país, no nosso estado, uma situação única mundial que pegou todo mundo desprevenido, né? Uma situação inesperada, inusitada, e eu perdi a conta mesmo de há quantos dias nós estamos em quarentena, e eu acredito que isso está refletindo em todos nós, né? De alguma Uhum. forma.
E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o ponto de vista da psicologia dessa situação, de estarmos tanto em distanciamento social quanto confinados em casa. Uhum. É uma, como você diz, é uma situação que nós chamamos assim na psicologia, chama situação de crise, né? O que que é a crise, né? Quando as coisas, da forma como nós estávamos acostumados, deixam de existir ou são impedidas ou bloqueadas, ou quando ocorre uma mudança que é indesejada. Quando você deseja uma certa mudança, acontecem outras coisas. E toda situação de crise, na verdade, coloca em nós a possibilidade de enfrentarmos os desafios que essa crise propõe. Então, nós estamos com uma crise da área da saúde, que inevitavelmente vai atingir todos nós, já atingiu todo o planeta, e é fundamental agora a gente pensar o que eu vou fazer com o que a vida fez de mim. Esta frase é uma frase atribuída a um filósofo que eu gosto muito, que é o Sartre. Então ele pergunta assim, né? O que é que eu vou fazer com o que a vida fez de mim? Se a gente pensa a nossa vida toda passando do momento do nosso nascimento até agora, até esse momento aqui, desta live, a gente está aqui. Essa é a nossa vida até esse ponto. E quando a gente passa por um problema de crise como esta, em nível mundial, que afeta as estruturas do nosso comportamento, que são algumas, por exemplo, as estruturas familiares, as estruturas do trabalho, as relações afetivas, o cuidado com o corpo, com a alimentação. Cada um destes fatores, na verdade, constituem os pilares, então a casa, que é, pois não? Deu uma travadinha, você pode repetir a última frase, por favor? Posso sim. Tá me ouvindo agora? Agora tá me ouvindo bem? Pessoal, se vocês tiverem algum problema para nos escutar, se a transmissão travar, comenta aqui pra gente, tá? Por favor. Tirei o microfone, achei melhor. Tá dando para te ouvir, pode prosseguir. Então, eu estava falando que essas estruturas, como família, profissão, trabalho, relações afetivas, todas essas coisas são os nossos pilares que sustentam o que nós somos, sustentam aquela compreensão que a gente tem do que a gente é. Não é? Então, quando vem uma crise como essa, que obriga a gente a ficar em casa, parar de trabalhar, mudar a forma de relacionar com a família, com os nossos animais, com isso, na verdade, começa a ruir ou balançar todos esses pilares. E isso é uma das coisas que vem causando sofrimento nas pessoas. É porque todos esses pilares foram afetados ao mesmo tempo. Você entende? Tudo aquilo que a gente tinha como constituição da nossa microsociedade foi afetado. Então, tivemos que parar de trabalhar ou mudar a forma de trabalhar. Tivemos que fazer isolamento social, ou seja, a forma de nos relacionarmos afetivamente modificou. A questão financeira, a questão pessoal, da sua liberdade, às vezes. Então, todos esses pilares, cada um deles foi balançado. E isso é uma das causas de sofrimento. Que a pessoa em situação de isolamento fica, o que eu vou fazer? Porque nada disso foi planejado e pode se sentir um tanto angustiado, perdido, com uma sensação de que tudo vai dar errado e que desse processo não vou conseguir retirar coisas positivas. E aí a importância do autocuidado para preservar estas instâncias, preservar a instância psicológica, preservar a instância corporal,
preservar as relações afetivas. E eu tenho dito muito, sabe, para todas as pessoas que conversam comigo, que essa situação de quarentena, ela causou um distanciamento físico, mas ao contrário do que se esperava, ela aumentou a relação afetiva. Pessoas que às vezes você conversava pouco, você passou a conversar muito. É Tem gente que verdade. às vezes ligava para os pais uma vez por semana, uma vez por mês, e agora liga todo dia, videochamada, né? Abre lá, videochamada nas plataformas e conversa por horas. E antes não. Então, o distanciamento físico é brutal, né? Recentemente eu fui lá visitar a minha mãe, dar os parabéns para Dia das Mães. Fiquei de longe, ela longe de mim lá, eu a tantos metros dela, paramentado, com máscaras. Fiz assim, ela disse, abraço coreano, que ela gosta de seriados coreanos no Netflix. Ela fez assim, abraços coreanos. Eu chorei, mas por quê? Chorei de emoção por estar ali perto dela e não poder abraçar naquele momento, porque ela faz parte do grupo de risco. E então todos nós, inevitavelmente, temos que pensar que em toda situação de crise não é possível sair ileso. Ninguém vai sair sem alguma forma de sofrimento ou É alguma verdade. forma de transformação deste processo. É uma ilusão você achar que o Ninguém, mundo vai ser. ninguém vai sair dessa quarentena da mesma forma que entrou, né? Não tem jeito. Todos esses fatores, Luísa, eles vão nos afetar. Por exemplo, eu sou da área da saúde. Nós já tínhamos critérios de segurança, mas após esse processo, todos esses critérios vão ser revistos para toda a área da saúde. Nunca mais vai ser o mesmo. Vocês vão ver, nunca mais o seu dentista, o seu médico, vão ter outros protocolos, sempre pensando na segurança. Já existiam esses protocolos, só que agora estão sendo revistos. E assim as redes de ensino, né? Alguém perguntou ali, ó, não existe mais a sociedade de antes do corona. É Bruna, verdade. nenhum de nós vai sair ileso desse processo. Agora, não significa que isso é horrível. Toda mudança, toda mudança causa medo. Toda mudança significa eu vou numa direção em que eu desconheço. Às vezes, quando a gente planeja, né, eu vou para essa direção. E aí é um pouco mais fácil quando você desconhece, mas sabe o que vai acontecer. Como está acontecendo coisa que a gente não sabe, é tanta informação de todos os lados chegando que as pessoas ficam Mu- confusas. E informações falsas também, né? Infelizmente, no meio disso tudo. Informações falsas, informações incompletas. Às vezes as pessoas até querem ajudar, mas ainda não, porque é uma coisa muito nova, e toda a pesquisa ainda sobre o processo dessa pandemia ainda está ocorrendo, não está encerrada. Então, nós estamos aprendendo enquanto estamos vivendo esse processo, né? Então, já de cara, gente, a gente tem que ter um cuidado, que é, estamos todos aprendendo. Então, o primeiro cuidado que eu falo é dessa base das relações. Os seus parentes, seus amigos, seus colegas também não sabem as respostas, nem você. Nem o governo, nem os médicos ainda têm certeza, né? Não dá para afirmar nada com 100% de certeza nesse momento, Porque né? toda resposta é sempre provisória. Toda resposta, gente. A ciência, ela fala que é exata, mas na verdade a ciência é uma constante redescoberta. Um remédio que era bom até 10 anos atrás, hoje em dia é ultrapassado, a gente usa um outro remédio, não é? Então, as respostas vão mudando. Então, qual que é a sugestão que eu estou dando? Assim, já neste momento,
O primeiro cuidado, já que a nossa tópica é o autocuidado, né? Então, o primeiro cuidado, cuidado com o outro. Aquelas pessoas que estão na sua casa, as pessoas que estão na sua rede social, elas também estão passando pelos mesmos problemas, ou outros, mas estão também passando os efeitos da quarentena. Então, quando você tem esse cuidado com o outro, você facilita um pouco a relação de duas pessoas que estão sofrendo com a mesma coisa, né? De formas diferentes, com valores diferentes, financeiros, culturais, familiares, mas todos nós estamos envolvidos. Então, o E autocuidado. também, né? Pode falar Em de pro... novo, por favor? Desculpa, falhou, né? Um pouquinho. E em processos diferentes também, né? Cada pessoa está num processo, num tempo diferente de processo, né? Cada um recebe esses impactos de uma forma diferente. Alguns vão receber e vão conseguir lidar com isso com mais facilidade, outros vão ter um sofrimento um pouco maior, mas todos vão estar sofrendo. Então, nesse âmbito dessas dimensões humanas, que a gente está falando de várias, né? Do corpo, da alimentação, da família. Olha um fenômeno que aconteceu. Se você ficou isolado em casa, você começa a relacionar por muito mais tempo com aquelas pessoas que você via às vezes de manhã, não era assim? Oi, mãe, beijo, tchau. Oi, fulano, beijo. E só tomava o café da manhã e saía. E só à noite você ia encontrar com essa pessoa de novo. E agora não, você está constantemente, às vezes passa o dia inteiro com uma pessoa por causa do isolamento, principalmente as pessoas que são o grupo de risco. Eles estão ali um pouco mais isolados. Aí eu fiquei lembrando de um conto, que é um conto do Rubem Alves, que chama-se O Pássaro Encantado, né? E aí era uma menina que era apaixonada por um pássaro, né? Então o pássaro vinha da janela, sentava na janela dela e eles se amavam muito. Só que o pássaro tinha que ir embora, porque é da natureza dele. E por que que ele era... Caiu tudo aqui. Aí, Caiu tudo. Por que que o pássaro era encantado? É, o acontece. meu suporte quebrou. Por que que o pássaro era encantado? Porque para onde ele viajava, as asas dele pegavam as cores daquele lugar. Então, se ele ia para um lugar de inverno, ele voltava todo branquinho. Se ele ia para um lugar que tinha vulcões, ele voltava todo vermelho. Só que um dia a menina ficou com saudade e segurou esse pássaro dentro de casa. Então, aquele pássaro que ficou lá dentro da casa, junto com a pessoa que ela amava, as asas dele foram perdendo todas as cores. Aí o pássaro foi quase morrendo. Aí ela decidiu, vou libertar ele. E soltou o pássaro novamente. Muito tempo depois ele voltou, todo verdinho, que tinha ido numa floresta, e falou: Menino, eu vim aqui para contar minhas histórias para você. E aí a moral desse conto é que a saudade é o adubo do amor. A gente precisa de distâncias. A É gente verdade. precisa de espaço para que o outro possa voar. Só que, em situação de isolamento social, esse espaço acabou. E como é que faz quando não tem essa distância? Ou a distância diminuiu demais? Pois é, nós temos esse problema. Primeiro que das pessoas que estão distantes, isso aumenta, já comentamos aqui hoje, né? Que as pessoas que estão distantes, na verdade, a gente aumentou o contato por vias virtuais, né? Mas e as pessoas que estão na nossa casa? A gente começa. Alguém falou aí um pouquinho no comentário, acho que falou assim: tá todo mundo à flor da pele, né? Os sentimentos estão à flor da pele. É isso. Pois é. Então, vamos imaginar a nossa casa, sabe? Em questão de autocuidado. A nossa casa é o nosso micro mundo, é o nosso mundo menor. Então, nesse mundo menor, é importantíssimo a gente também preservar a individualidade, preservar a privacidade. A pessoa tem que ter alguns momentos para que ela fique sozinha, lendo um livro,
ou fazendo o que quiser, sem ter que conversar com alguém, não é obrigado. Né? Então, eu sei que é difícil, mas esse é um cuidado que a gente tem que ter com o outro. Então, todo mundo a proposta era falar de autocuidado, e eu estou falando que o primeiro autocuidado é o cuidado com o outro, com aquele que está próximo da gente. Porque isso tudo vai desencadear um ambiente mais harmônico. E uma casa mais harmônica, você cuida de você mesmo, né? A gente não cuida da nossa casa, não limpa, não lava. Por que que a gente não cuida das relações? Então, uma das coisas importantes é a saudade é o adubo do amor. Então, mesmo dentro da mesma casa, uma pessoa fica lá na sala, você fica um pouco no seu quarto, e tem um momento, às vezes vão almoçar juntos, mas não precisa ser tudo junto. Tudo junto, tudo junto e misturado, né? É isso aí, ó. O Rubens está falando. Acredito que todos nós precisamos de um momento só, se esquecer dos outros. Fundamental, Rubens, sabe? Você preservar o seu mundo e o mundo do outro. Mas em situação de isolamento, isso dificulta, né? Agora, Luísa, imagina isso para os bichinhos, para os animais. Pois é, né? Como que fica essa situação para os animais? Porque na maioria das casas as pessoas saem, trabalham a maior parte do dia e voltam só no período da noite, ou seja, os animais ficam sozinhos a maior parte do tempo, né? E isso tem consequências para eles também. Eles, assim como nós, precisam de uma rotina, né? Então, essa presença dos humanos em casa o tempo todo altera a rotina deles. Altera, muitas vezes, a rotina do horário de alimentação, né? A pessoa ali, às vezes, fica com dó do animal, começa a colocar comida o dia todo, o tempo todo para ele, sendo que ele comia 2 vezes por dia só. Às vezes o animal de estimação está dormindo num horário que ele estaria sozinho em casa, então ele vai para o cantinho dele, vai dormir, e a pessoa quer aquela companhia, quer aquela atenção e fica acordando o animal. Ainda mais no caso dos gatos, que dormem a maior parte da vida, então isso atrapalha bastante a rotina deles. Pode ser que a gente tenha um aumento aí nos casos de ansiedade por separação dos cães depois que acabar essa quarentena, porque de repente meu humano fica a maior parte do dia fora de casa. De repente ele fica meses dentro de casa comigo, o tempo todo. E aí, de repente, eu não tenho mais isso. O meu humano volta a sair de casa. Como que vai ficar essa situação, né? Uhum. Então, é como você disse, todos nós estamos aprendendo. A gente não sabe como que vai ser, mas a gente não pode negar que existem reflexos tanto para os animais de estimação quanto para nós, humanos, esse isolamento. E a gente tem que respeitar o tempo deles também. Eles também precisam de um momento de pausa sozinhos para eles. Ótimo você ter falado disso, porque quando eu escuto as suas lives, as suas postagens sobre passeio, sobre pet sitter, você sempre fala uma coisa que é a importância da pausa, né? A pausa, tão A amada. pausa. E aí, olha, o ser humano também é um animal. Nós temos a humanização, nós temos a Ah, cognição. Pois não? deu uma puladinha. Volta um pouco, por favor. Então, o ser humano, agora ficou melhor, tá escutando? Então, o ser humano também é um animal. Nós temos cognição, nós temos inteligência um pouco maior, né, do que os outros animais, mas nós também somos animais, nós somos orgânicos. Então, o ser humano também precisa de pausa. Então, o que acontece? Num momento de isolamento social, essa pausa ela é fundamental. Para que serve a pausa na experiência humana? É onde você para, olha para o passado e fala: de onde eu vim? Olha para o seu presente e fala: onde estou? Olha para o futuro e diz: para onde eu vou? As três grandes perguntas da humanidade.
E nesse momento de isolamento social, às vezes é importante perceber que a gente tem a chance de fazer isso, de parar, observar de onde você veio, fazer uma pausa. E não só isso, não só essa questão filosófica, de você raciocinar sobre sua vida e suas questões existenciais, no sentido prático também, porque acontecendo um fenômeno por causa do isolamento, que está todo mundo dizendo assim, seja produtivo, faça coisas, faça online, seja... Isso é um perigo, porque está causando angústia nas pessoas. Posso colocar minha pontinha aí da parte de animal? É, treine seu cachorro, treine seu gato, faça isso, faça aquilo, faça enriquecimento ambiental. Só que tudo em excesso faz mal, né, gente? Tudo em excesso faz mal. Eu vi que a Bianca comentou aqui, que acompanha a rotina dos gatos. Eles querem tirar um cochilo, ela tira um cochilo junto. Se eles querem tomar sol, ela vai junto. Mas é importante também a gente deixar os nossos animais fazerem as coisinhas deles sozinhos também. E não lotar o dia deles, que antes tinha outra estrutura, com você fora de casa, lotar esse dia de atividades, né? Tudo em excesso faz mal. Então, a pausa é justamente o momento de você repensar a sua organização e dizer assim, olha, na verdade eu vou ter meu horário de trabalho, então você acorda, toma café, trabalha, se for home office ou se estiver sem trabalho, faz algumas coisas. E, na verdade, tem que ter um momento do seu dia para você curtir o ócio, né? É que eu sou fã do ócio. Não é esse ócio criativo, que ócio criativo significa que você vai trabalhar. Não, ócio é ócio. A gente tem que assumir que você pode não fazer nada. E tá tudo bem, gente. Sabe? E, e tá tudo bem não fazer nada. Ficar à toa um pouco de uma parte do dia. E, na verdade, é outra questão do autocuidado. O autocuidado psicológico. Você entra numa função de produção, 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 e o dia não rende porque você está em casa, e aí você começa a ficar angustiado e sentir culpa, porque não está produzindo tanto, mas não é uma situação natural, não é uma situação normal. Então a gente tem que separar, então é muito importante a gente pensar que o dia tem 24 horas, então você para 8 horas do seu dia para dormir. Não é? Tá bom? E dormir. Fundamental. Então, se você tira 8 horas, sobram 16. Não é isso? 8 horas do dia para trabalhar. 8 horas do dia para fazer outras coisas. Fazer lá o seu yoga online, não é? E outra coisa importante, Luísa, tirar uma pausa para ficar com seus bichinhos também. Aproveita, fica um tempo com eles. Respeitando, né, a rotina deles, respeitando o espaço deles, mas também aproveitar, né? Já que se antigamente você não tinha tempo para brincar com seu gato, para brincar com seu cachorro, para dar mais atenção para o seu animal de estimação, aproveita agora, né? Esse é o momento para criar um vínculo maior ainda com ele, né? Aqui, num tempinho curto, em meia hora, nós falamos já de 3 dimensões do autocuidado, que é o cuidado com o outro. Desculpa te interromper. Aproveitando o gancho desse último assunto que você estava falando, como que fica essa questão da pressão da produtividade com as redes sociais? Porque a gente Aham, sabe que isso pesa bastante no dia a dia de todo mundo, né? Que é, estão presentes nas redes sociais. pois é. Então, eu uma, vou dar uma sugestão que é para mim também. Eu também preciso aprender isso. Não fica o tempo todo nas redes sociais. É bom você pensar alguns horários do dia onde você faz aquela sua pesquisa, onde fica passando o dedo lá no Instagram, vap, não é assim? Onde você, inclusive, responde o e-mail do chefe. Eu sou psicólogo, então tem muito cliente que demanda para mim, sabe? Se não é uma situação de crise, eu só vou responder no outro dia. Porque se é uma situação de crise, eu respondo, porque a crise é um fator excepcional. Então, tem meus horários.
E nós, por exemplo, professores, eu sou professor de faculdade, a gente também ficou sobrecarregado, que é um universo de produzir, postar, ver vídeo, ver material, e quando a gente vê, o dia inteiro é consumido na frente da telinha. Uma sugestão que eu dou para todos, para alguns horários do dia, desliga o celular ou deixa ele no canto, vai brincar, vai passear com os seus animais, se for possível e seguro, tá? Para vocês. Não fica filmando tudo. Não precisa mostrar para todo mundo tudo que você faz o dia inteiro. Preserve o seu espaço de privacidade, aquela parte da sua vida que ninguém vai te ver sorrindo, nem ninguém vai te ver chorando. Não precisa mostrar tudo. Pode até escolher um momento especial que você fala, olha, eu gostei disso que eu fiz, e coloca. Mas é um momento. As outras horas você viveu só para você. E aí o que você está vivendo no momento de isolamento vai começar a ter mais valor. Aqueles livros que você gosta de ler, aquela coisa que você gosta de fazer, cozinhar, ou descobrir um hobby ou uma ação. Não é? Por exemplo, eu gosto de crochê. Estou triste porque minhas linhas de crochê acabaram e não tenho onde comprar. Então, eu fiquei triste. Alguém fez uma pergunta aí que eu não estou. Tem dois comentários, na verdade. Tem um comentário da Cristiane. Ela falou que ela está tentando aproveitar o máximo que ela pode. Ela está com um problema de querer fazer muitas coisas. Ela quer fazer muitos cursos, aproveitar o máximo o tempo dela da quarentena. Por outro lado, tem um comentário da Giovana falando que usa mais da metade do dia dela para dormir. E aí? Uhum. Como ficam esses dois extremos? A gente sempre pensa assim que todos os extremos causam malefício, né? Se você quer ocupar o seu dia inteiro com atividades, não se engane, você não vai conseguir. E isso vai gerar em você uma culpa por não conseguir fazer todas as produtividades. Então é melhor estabelecer, sabe, Cristiano, você que perguntou isso, é melhor estabelecer metas menores. Lembra, nós estamos em situação especial. É uma situação de isolamento social, uma pandemia, tem, tem todo o medo do mercado financeiro, lockdown, não é? Então, calma. Pensa que você está colocando mais um elemento de pressão sobre a pressão que já existe. Então, às vezes, vale a pena estabelecer metas menores. Algumas coisas que você vai realizar e outras você deixa para depois. Fala assim, não, depois da quarentena. E a Giovana também está indo no outro caminho, né? Que é o caminho de, ok, as coisas estão difíceis, aí a gente não consegue dar o primeiro passo, não consegue sair da inércia, né? É mais fácil dormir, é mais fácil ficar um bom tempo. Aí quando você vê, acordou meio-dia, aí até você arrumar suas coisas, já está de noite, já está na hora de dormir de novo, não é assim? Na verdade, a solução é a mesma, estabelecer pequenas metas, né? Já que não adianta você que está com dificuldade de acordar e dormindo o dia inteiro, colocar um monte de tarefas, você não vai conseguir. É preferível que tarefas menores. Estabelece, olha, numa agendinha, assim, no papel, coisas que você vai dar conta de fazer naquele dia. E faça. Pequenas coisas. Você vai ver que quando você realiza pequenas tarefas, já começa a dar uma sensação de, olha, eu fiz alguma coisa, o dia não foi inútil. E a pessoa que está aí com preguiça, vamos dizer assim, entre aspas, não estou querendo julgar ninguém, né? Assim, vamos falar assim, a pessoa que está dormindo muito, a pessoa que está fazendo muito, na verdade as duas podem, uma desacelerar e a outra realizar algumas tarefas, todas com metas possíveis. Metas impossíveis, gente, isso só causa angústia e sofrimento. Então, tem um fator, Luísa, que é fundamental nesse momento de qualquer crise. Vamos falar assim, crise. É a pessoa parar, primeiro a pausa, observa a sua vida e vê a realidade. O que está acontecendo? Qual é a minha condição? Qual a condição da minha família? E você parar e ver a realidade é como se os seus pés fincassem no chão. E a partir disso você pode fazer
Tá travando um pouquinho só, mas eu acho que dá para acompanhar. Eu estou dizendo que é da importância justamente de você abrir os olhos para a realidade, sabe? Sim. Não ficar criando uma ilusão nesse momento, que vai dar tudo certo e o processo vai ser lindo. Não, temos um problema em nível social, temos um problema em nível econômico, temos um problema em nível de saúde. Então, nós estamos inseridos nesse problema. Então, tem que ver essa realidade, jogar com isso e falar, ok, vou estabelecer metas menores para mim dentro das minhas próprias possibilidades. Ô, Fábio, nessa situação de pausar, né, de observar a realidade, de observar, como você disse, de onde eu vim, onde eu estou, para onde que eu vou, me veio a questão do autoconhecimento, né? Eu acredito que seja muito importante, seria muito bom aproveitar esse momento para a questão do autoconhecimento mesmo, né? Eu acredito que possa nos ajudar nesse autocuidado. Como que você diz a respeito disso? É, na verdade, esse já é o autoconhecimento, né? Na cultura budista, na cultura do Bushido, na verdade, que é o caminho do samurai, na visão do Bushido, tá? Que é uma visão oriental, eles falam assim: o passado não existe, porque já aconteceu. O futuro não existe, porque não aconteceu. Só existe o presente. Então, quando você foca suas percepções no que realmente está acontecendo agora, na verdade você compreende sua vida toda. Então, essa é a visão do Bushido. Não é a única visão, existem outras, tá? Porque é importante olhar para o passado, mas a questão toda é você captar esse momento presente. Gente, é isso que a gente está vivendo. Não dá para sair na rua do mesmo jeito, não dá para sair sem máscara. Você está se arriscando, tá vendo? Já mudou a relação. É, eu fui fazer uma compra lá numa distribuidora e eu tive que esperar muito, porque só atendia uma pessoa por vez. E a pessoa ia, comprava, saía para outra pessoa. Então nós temos que reorganizar nossas relações sociais, e isso é a realidade. Aí você pode ficar chateado, você pode se rebelar contra isso, mas não pode negar que essa é a realidade. Entende? Você pode ficar triste, inclusive, e é fundamental abrir os olhos e falar assim: pô, não estou dando conta. Então, essa é outra dimensão do autocuidado. Se você não estiver dando conta, sentir que o seu mundo está ficando muito pequeno, que o sofrimento está além do que você suporta, procura ajuda. Existe no Conselho Federal de Psicologia, no site do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, uma lista, você pode chegar lá e pedir na sua região a lista de psicólogos que atendem online. E todos nós, psicólogos, estamos atendendo online por recomendação do Conselho de Psicologia. Se você não quiser, não tiver dinheiro, não quiser fazer esse tipo de processo, liga para um amigo, conversa, mas sabe, sentir-se sozinho. Oi, tá me ouvindo? Voltou, Deu voltou. uma... Você me ouviu até que parte, assim, para eu poder falar? Você estava falando sobre buscar É justamente isso, que se você... aqui para você, para o pessoal que está Aham. acompanhando. Você havia me enviado antes o link para buscar os psicólogos que estão atendendo online. Você consegue achar isso no Conselho de Psicologia, chama epsi.cfp.org.br, se eu não me engano. É só procurar Conselho de Psicologia, Psicólogos Online. E tem uma lista dos psicólogos que estão atendendo. E tem uma outra questão também, que é o CVV. Vocês não conhecem, mas Centro de Valorização da Vida é um lugar que você pode ligar 24 horas. O número é 188.
é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É um lugar com pessoas preparadas para atender se você está se sentindo mal, se sentindo angustiado, se sentindo sozinho, percebendo assim que sua vida não estou dando conta, não estou sentindo que nunca vai dar certo. Você está desesperando-se. Esse lugar é muito importante. Lá tem pessoas treinadas para te atender, ou pelo telefone, número 188, ou por chat. Se você não quiser falar pelo telefone, você pode acessar o site deles e conversar pela própria internet. Então, tem pessoas lá treinadas para falar assim, olha, não estou dando conta, tem ajuda. Então, estou falando isso porque, como é autocuidado, é um autocuidado com a própria vida, né? Então, qualquer pessoa, tá, gente, que vocês conhecerem, que está nessa situação de isolamento, sentindo que a vida vai perdendo sentido, percebendo que não tem luz no fim do túnel, não está se alimentando direito, não está cuidando do próprio corpo. Tem esses lugares, o Conselho de Psicologia, tem o 188, que é o CVV, Centro de Valorização da Vida. É importante a gente saber isso, né? Porque o autocuidado, né, nós estamos falando dessas dimensões. Então, eu já falei da dimensão da família, da dimensão do espaço, você preservar espaços, né, de privacidade dentro da sua própria casa, inclusive pausa, que é a pausa para você fazer o autoconhecimento, que é você parar um pouquinho para observar a sua própria vida antes de tomar as próximas decisões. E estamos falando de uma outra dimensão, que é a dimensão da própria vida, né? A vida tem esse valor que é inestimável. E não se engane, depois que a quarentena passar, a gente vai continuar, tá? Fábio, eu tenho duas perguntas. Uhum. Para a pessoa que está se sentindo, né, que está sentindo que não está dando conta, né, se encaixou aí nesses coisas que você falou, e se ela tentar procurar ajuda, mas ela não tem privacidade na casa dela para ser atendida, Uhum. como que ela faz? Nossa, essa pergunta é muito importante, porque eu atendo como psicólogo, né? Então, dos problemas do atendimento domiciliar, assim, via online, é que às vezes a pessoa na casa dela não tem espaço. A mãe fica no quarto do lado, o tio, que é o tio mala, vai lá, o que você está fazendo? No meio da sessão, gente, o cara, eu estava atendendo uma pessoa, no meio da sessão, o tio entrou no quarto. O que você está fazendo? Você está falando com o psicólogo? Olha, acaba com todo o setting terapêutico. O que você tem que fazer? Se você quiser fazer tratamento com alguém e não tem privacidade, na verdade, liga para o seu psicólogo e ele elabora estratégias com você. Existem estratégias para isso, mas cada psicólogo tem que fazer esse manejo. Ai, meu Deus, caiu de novo. Caiu de novo. Eu vou colocar aqui, ó. Então, cada Pronto. caso vai. Cada psicólogo vai fazer esse manejo dos horários, dos locais de atendimento, das formas de atendimento. Mas é isso, confiar ali no processo terapêutico. E a pessoa que está sozinha, solitária, sempre liga para alguém, liga para o CVV, liga para o psicólogo, liga para os amigos, né? Eu tenho outra pergunta. Uhum. Quem está ali no meio termo, né? Oscilando, que eu acredito que seja a maioria das pessoas. Tem dias bons, tem dias ruins. Eu vi que a Andresa comentou que as redes sociais ela não estava aguentando, ela preferiu se ausentar. Quem está ali no meio termo, com dias bons, dias ruins, não está ao ponto de precisar ligar, né, para uma ajuda, para essas referências que você passou, de realmente não estar dando conta mais. Mas como que essa pessoa faz para melhorar ali o dia a dia dela, para ela dar Tá. conta de que não são tão bons? Vamos falar de umas questões práticas mesmo, assim, né? Primeiro, você identificar áreas de ação que você goste de fazer. Por exemplo, desculpa, solucei. Eu gosto, eu gosto de fazer atividade física, mas porque eu faço atividade física minha vida toda. Eu já saí, né, do útero da minha mãe dando um salto mortal. Então,
eu sempre fiz atividade. Então, durante o período de isolamento, eu não parei com a minha atividade. Tá? Então, a gente tem que pensar assim, por exemplo, uma das formas de cuidado é essa outra dimensão, que é a dimensão do corpo. Por exemplo, cuidar do próprio corpo. Cuidar da beleza, cuidar dos cabelos, cuidar da aparência. Não precisa sair um homem das cavernas da quarentena, sair assim com a barba, só se quiser. Tem gente que nem toma banho. Eu perguntei para um amigo meu, você está tomando banho? Né? Que ele chegou, eu olhei para a foto dele, pelo amor de Deus. Né? Então, uma das dimensões é, por exemplo, a prática esportiva, não vou falar prática esportiva, atividade física é melhor, que nem sempre é esporte, né? Atividade física moderada. O que é uma atividade física moderada? É assim, você começa, fica aproximadamente uns 40 a 50 minutos fazendo, não é muito, não é 5 horas de exercício, uns 40 minutos, fica suadinho, tá bom? Mas não ficou exausto, sabe? Então você fez um pouco de atividade, se cansou um pouquinho, suou e não ficou exausto, não é uma atividade exaustiva. A atividade moderada é comprovado cientificamente que é uma das formas principais assim das atividades físicas de você regular os neurotransmissores relacionados ao equilíbrio do humor. Então, a estabilização do humor é uma das formas, que tem muitas, pode ser conquistada através de você fazer uma atividade moderada. O que é um exemplo de uma atividade moderada? Uma caminhada de 40 minutos. Ah, mas estou dentro de casa, não dá para sair, né? Então você vai ter que buscar recursos, aulas online. Tem milhares de pessoas oferecendo informações sobre isso. Como que eu faço uma atividade moderada em casa? Por exemplo, um yoga em casa, um pilates, um crossfit, kung fu, uma dança, sei lá, uma dança qualquer. Né? Por exemplo, essa sexta-feira vai ter uma aula do Grupo Corpo. Eles vão oferecer uma aula para pessoas da área da saúde. Para quem é da área da saúde, para fazer aula de dança, olha, para cuidar. Então, uma das formas, você perguntou assim, né? Formas práticas. Uma das formas é atividade física moderada. Agora, o que dá efeito, Luísa, da atividade moderada é a frequência, não é a quantidade. É Então, você não, fazer. se eu fizer só uma vez por semana, uma vez por mês, não é suficiente. E nem se fizer todo dia também, de exagerar, sabe? Por exemplo, se você tira aí, viu? Quem falou assim, estou com dificuldade, estou dormindo demais. 3 vezes por semana, que você tirar uns 50 minutos por dia para fazer uma atividade, na verdade isso vai começar a movimentar, vai ativar esses neurotransmissores que são relacionados à estabilização do humor. Fábio, travou. E agora, voltou? Hoje deu uma chuvinha. Eu estou com um azar que toda vez que eu vou fazer uma live, chove. Tá? É Deu sério, olha. uma vontade aí. Olha, nós temos 10 minutinhos. Tem até Então, acho que eu vou falar uma última pergunta. Tem só uma última pergunta que eu queria que você acrescentasse no seu fechamento de raciocínio, que é, como amigo, qual a melhor forma de tentar ajudar sem ser invasivo? Ótimo. Nossa, quem foi que perguntou isso? Foi a Cristiane. Cristiane, uma ótima pergunta. É muito importante, sabe, para não ser invasivo, a gente fazer uma estratégia. A estratégia é a seguinte: você sinalizar para a pessoa que você está disponível. É mais importante do que ficar lá. Você está bem? Está tudo jóia? Conversa comigo. Isso, na verdade, a pessoa vai ficando chateada e te bloqueia no WhatsApp. É mais interessante. E é super chato. Ainda, né?
E é super chato, assim, para quem já está triste, às vezes, ou com algum problema, as pessoas ficarem perguntando, a pessoa não quer falar, né? É mais interessante você ir por outros caminhos, conversar sobre outros assuntos, conversar sobre a vida, conversar sobre outros problemas, que não é o problema da pessoa, mas sempre sinalizar, ó, liga, tá aqui meu telefone, tá aqui meu número, eu tô no WhatsApp. Quando a gente oferece essa abertura para a pessoa, você dá a chance para a própria pessoa buscar. E isso é transformador. Sabe? Então, acho que é isso, viu, Cris? A gente dá abertura, não invadir a casa do outro, que não adianta. Na verdade, isso A prejudica. Andressa falou que ela bloqueia. Se a pessoa for muito invasiva, ela bloqueia mesmo. Então, assim, eu estou só falando, assim, hoje acho que a live era importante a gente falar de dimensões de autocuidado. Eu vou fazer um resumão, assim, nesse tempinho que nos resta. Cuidar da relação, cuidar do outro. Cuidar do outro é cuidar de si. Então, é a primeira dimensão. Cuidar, estamos todos sofrendo, tenha paciência com as pessoas. Sabe, tá travando um pouquinho. Vamos ver se normaliza. Aqui já normalizou. Tá todo mundo ouvindo? Dá um ok aqui pra gente, por favor. Só pra gente ter Eu já certeza estou que tá. ouvindo normal. Então pode continuar. Então, são essas dimensões. A primeira, cuidar do outro. Outra dimensão, cuidar da pausa, calma. Fique em ócio de vez em quando, não trabalha o dia inteiro, descansa também. Outra dimensão, cuidar do corpo, alimentar nos horários corretos, não fica comendo o dia inteiro, não é? Dê vontade, né? Não, cuida do corpo. Outra dimensão, cuidar dos animais, fica um tempo com eles, preserva, respeita o tempo dos animais. E outras, né? Assim, na verdade, organiza o seu dia, horário de trabalho, horário de dormir, horário de comer, mesmo em isolamento. Quando a gente começa a trabalhar essas dimensões, o que acontece? Todos esses pilares que sustentam a minha casa, a casa que sou eu, começam a ficar mais fortalecidos. E aí a gente aguenta passar com mais facilidade por esses problemas que nós vamos ter que passar, né? Vou contar uma historinha rapidinho, que é a história dos ouriços, eu lembrei dela aqui, que é uma história interessante, que tinha os porcos-espinhos. Imagina aquele monte de porcos-espinho, né? E que tem esses espetos nas costas, assim. Aí um porco-espinho chegava perto do outro e cutucava. Aí falava, sai pra lá, não fica perto de mim, não é assim? Então eles viviam isolados, mas separados uns dos outros, porque os espinhos machucavam muito quando chegava perto. Mas veio um grande inverno, muita neve, muito gelo. E os porcos espinhos tiveram todos que entrar dentro de uma gruta para sobreviver. Só que quando todos eles entraram dentro de uma gruta, um começou a espetar o outro. E eles tiveram que fazer uma escolha. Ou eu suporto um pouco os espinhos dos outros, ou eu vou morrer lá fora no inverno. E em situação de isolamento social, a gente tem que, às vezes, suportar um pouquinho os problemas, tá? Porque senão a gente não vai dar conta de passar por isso com muita qualidade. Né? É uma historinha interessante, eu adoro contar historinhas para a gente refletir sobre a nossa própria experiência, né? Muito Acho que é legal. isso, né? Assim, Eu queria falar um pouquinho, só uma reflexão minha mesmo, assim, que tem feito muito sentido para mim. Não sei se para outras pessoas, mas de aceitar também, já que a gente está nessa realidade, aceitar que tem os dias bons e os dias ruins. Mas a gente tem que focar aí nessa questão do autocuidado para fazer os dias ruins serem menos ruins e dar conta de levar até o final. acho que é isso. Se permitir, né? Não negar que existem os dias ruins. Não negar, aceitar assim, ô gente, eu tô triste hoje, hoje eu não tô dando conta. Aceitar a fragilidade, Luísa, é uma das maiores fortalezas e exige muita coragem. Você aceitar assim, olha, não estou dando conta, preciso de ajuda, ou então quero ficar sozinho, ou conversa com alguém, quer conversar com alguém. Aceitar a fragilidade exige muita coragem. E nesse momento, todos nós
estamos fragilizados. Então, ficar arrotando por aí, eu dou conta, vou resolver tudo, vou ser super produtivo, nem sempre é verdade, sabe? Não, a internet é um perigo nesse sentido, porque a gente posta no Instagram, nas redes sociais em geral, a gente não é a realidade. Às vezes você vê a pessoa linda lá na praia e quando vem aqui pro meu consultório tá chorando, né? Tá lá em Paris, brilhando, e aqui no consultório falando, não estou dando conta. Então, por quê? Então, não vá. A rede social ela pode criar essa ilusão de que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E a gente tem direito de ficar bravo, tem direito de ficar triste, tem direito de tudo, todos os sentimentos, não é? Então, acho que o importante é abrir os olhos para essa realidade, perceber o que está demais, procura ajuda. Percebeu que está no meio termo, igual você falou? Faz uma atividade física, conversa com os amigos, separa um espaço para você descansar, para dormir melhor. E aí, e cuida da aparência, cuida do corpo, cuida da alimentação, alimenta direito, bebe água, porque a gente fica em casa e esquece de beber água, porque no Beber trabalho a gente bebe. Vai com a garrafinha, né? Tá com a garrafinha o dia inteiro lá, levando a água para passear, né? Mas aí dentro de casa, passou o dia e não bebeu. Então, todos esses elementos vão fortalecendo a estrutura das dimensões humanas. E aí vocês vão perceber que quando você estabelece vários elementos que estão funcionando melhor, a vida fica melhor, na verdade, tá? Acho que era esse o recado que eu queria dar hoje. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou aqui. Muito obrigada, Fábio, por ter aceitado meu convite, pelo bate-papo. Eu achei que foi muito bacana. Gente, quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar, Fábio, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Pode entrar em contato aqui pelo meu próprio Instagram, né, que é o psicólogo underline Fábio Teixeira. Acho que é a principal meio aqui, né, que a gente pode falar, porque eu não tenho site, assim, não utilizo, ou pelo meu WhatsApp, né, eu vou falar, 988762395, né, esse meu telefone é público, se você coloca no Google, assim, ó, psicólogo Fábio Teixeira, vai aparecer o endereço do meu consultório e esse telefone, tá? Mas tem um pessoal que chegou aí no último segundinho. Obrigada pela presença mesmo assim. E é isso, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu vou encerrar 2 minutinhos antes para dar tempo de despedir, né? É ruim quando a live corta a gente despedindo no meio. É isso Então é mesmo. isso. Eu Obrigada. pensei muito nisso que eu falei, que a distância física existe no isolamento, mas não existe distância afetiva. Quando você tem um coração conectado com outro coração, isso ultrapassa milhares de quilômetros e a gente se encontra, mesmo no ambiente virtual. Há muito afeto. Então, luz no coração para vocês. Muito obrigada. Até Tchau. mais.